Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. No dia 15 de janeiro, eleição da nova patronagem do CTG Alexandre Pato de Lagoa Vermelha. Uma eleição que se apresenta como muito disputada. Houve o registro de duas chapas. Uma encabeçada por Marília Dornelles, atual patroa do CTG Alexandre Pato, e que busca o seu terceiro mandato. E a outra, liderada por Alessandro Capri Muliterno. Duas candidaturas cascudas. Duas candidaturas casca-grossa. Está movimentando todo o meio tradicionalista de Lagoa Vermelha. Pelo que nos foi informado, em toda a história do CTG Alexandre Pato, houve somente uma disputa para a patronagem da entidade. E que foi na eleição passada, em que Marília Dornelles venceu com certa tranquilidade o Juarezão. Até então, eleição por aclamação. Aliás, em muitas delas, havia até mesmo dificuldade em encontrar alguém que se dispusesse a assumir a patronagem do CTG Alexandre Pato. Estaríamos agora diante de uma segunda disputa em toda a história do CTG Alexandre Pato. E essa promete bastante. E com gente de peso. São dois pesos pesados. Nunca uma eleição gerou tanta expectativa, tanto interesse. Em uma das edições anteriores do programa Lagoa Debate, contamos com as participações de Alessandro Capri Muliterno e Aline Almeida de Souza, que concorrem a patrão e vice do CTG Alexandre Pato. Hoje é a vez da outra chapa. Temos aqui Marília Dornelles, que concorre a patroa do CTG Alexandre Pato para mais um mandato, busca o seu terceiro mandato. Fábio Ferreira, Lucas Machado, Oscar Mena Barreto Grau e a Laura Iscariote. Está prevista também a chegada do seu Juca Carvalho, seu José Vieira de Carvalho, nosso querido Juca Carvalho. Começo conversando com a patroa do CTG Alexandre Pato. Muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate. Boa noite, Ademar, boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui para colocar, do nosso programa de governo, das nossas metas, das atividades que queremos realizar frente à patronagem do CTG Alexandre Pato. Meu caro Laura Iscariote, muito boa noite. Pela primeira vez participando do Lagoa Debate. Muito boa noite, Ademar, ouvintes da Lagoa, associados do CTG Alexandre Pato. É com muito prazer que eu me somo a essa turma, a equipe em prol do tradicionalismo. Oscar Mena Barreto Grau, um veterano do microfone. Boa noite. Boa noite, Ademar. Boa noite, telespectadores do Lagoa Debate. Eu hoje, com muita alegria e muita satisfação, participo de mais um embate para a escolha da patronagem do CTG Alexandre Pato. E digo da minha satisfação porque o trabalho de Marília Dornelles foi tão bom, está sendo tão bom, que o CTG hoje vive uma situação muito boa. O CTG Alexandre Pato tem dinheiro em caixa, o CTG Alexandre Pato goza de uma reputação excelente no nível tradicionalista, e isso faz com que surjam outras pretensões para dirigir essa entidade. Então eu aproveito a oportunidade para agradecer ao Ademar Fagundes, ao programa Lagoa Debate, para mostrar
a realidade e o que tem feito Marília Dornelles, e dizer que Marília concorre novamente porque nós, um número grande de associados do CTG Alexandre Pato, fizemos com que Marília concorresse novamente, porque ela merece, porque ela deu as 24 horas por dia do seu tempo para fazer com que o CTG Alexandre Pato chegasse ao que é hoje. Então, este é o motivo da nossa participação. Pois é, o doutor Oscar já se antecipou a nossa primeira pergunta, Marília. Quando o Alessandro Moliterno e a Aline participaram aqui do Lago Debate, a primeira pergunta que eu formulei ao Alessandro: o que havia motivado a sua candidatura à patronagem do CTG Alexandre Pato? E ele informou na ocasião que a sua candidatura havia nascido de apelos do meio tradicionalista. Informou que teria aberto mão de concorrer numa eleição anterior e que agora havia chegado a hora de concorrer a patrão do CTG Alexandre Pato. Com isso, intitulou sua chapa como de renovação. E a candidatura de Marília Dornelles, que pretende dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado. Como é que brotou? Como é que surgiu? Como é que nasceu? Como é que se corporificou? Doutor Oscar já deu uma pincelada. Mas é exatamente isso que o doutor Oscar colocou. Na verdade, foi um pedido, uma solicitação, uma votação, várias reuniões buscando, né, montar uma chapa da situação. E aí fui a indicada, não tive como dizer que não ao grupo. A princípio, era a sua intenção não concorrer mais? Sim, era a minha intenção não concorrer mais. Mas, em virtude de tudo isso, né, Ademar, em respeito também aos colegas, ao pedido do nosso grupo de trabalho, que é um grupo muito grande e que pediu assim com muita vontade mesmo, você fica até sem ter como dizer não para as pessoas, né? Então, por isso estamos aqui hoje, por isso temos um grupo, também um grupo com muito mais pessoas, um grupo forte, um grupo que quer continuar esse trabalho, que tem vontade de fazer aquilo que nós fizemos, como colocou o doutor Oscar. Hoje, se nós entrarmos em qualquer estabelecimento de Lagoa Vermelha, nós podemos fazer compras com tranquilidade, mesmo fora daqui, não em demérito aos outros patrões que aqui passaram, é importante que se diga isso. Mas, assim, todos passaram por períodos que me deram essa tranquilidade para que hoje eu pudesse agir dessa forma. Porque o Nicanor, vou começar da época do CTG aqui para frente, né? Da época do novo CTG. O Nicanor teve a responsabilidade de iniciar o nosso CTG ali. O Volmir terminar e dar continuidade. Depois tivemos aquele temporal que fez com que destelhasse o telhado do CTG e aí também ocasionou muitos problemas administrativos. E assim os outros patrões vieram lutando com dificuldade em virtude disso, né? De situações que foram acontecendo e que precisava que fosse colocado mais dinheiro no CTG, né? E graças a Deus, junto com o Marcos e o Yuri, aqui aproveito para agradecer, porque aprendi muito com eles, a gente conseguiu estabilizar, fazer um rodeio com sucesso, né? E depois fizemos um outro rodeio também com sucesso e que nos permitiu, então, começar a fazer melhorias na nossa entidade e no nosso parque. E ainda temos muito que queremos fazer, né? Mas aqui cada um de nós é um segmento e cada um vai falar da sua parte. Importante dizer que o trabalho de todos os patrões que passaram foi importante, que hoje a gente tenha essa tranquilidade e, como disse o doutor Oscar, agora é muito mais fácil, né? Agora a carreta já está andando, que nem diz outro, né? Então, fica muito mais fácil você administrar uma situação que já está consolidada, né? E graças a Deus, queremos que continue assim. Este é o nosso propósito. Marília, na declaração do Alessandro de que ele havia aberto mão de uma candidatura numa eleição anterior e que agora havia chegado a sua vez de concorrer,
Depreende-se que, de repente, quem sabe existiria algum acordo? Não, nada. De forma alguma, muito pelo contrário. Até porque o Alessandro, ele tinha uma chapa junto com o Gerson, né? Que seria uma terceira chapa em oposição a mim, né? Então teria a chapa nossa, e aí teria a chapa do Juarez e teria a chapa do Alessandro e do Gerson, que depois eles desmancharam lá e meio que se juntaram a gente. Mas eu realmente não me lembro desse acordo, se existiu, foi uma coisa que ele achou que... Até porque, Ademar, por todos esses anos, eu tenho sempre o cuidado de conversar sempre com duas pessoas junto, né? Aprendi isso. Você nunca pode tratar de negócios com uma pessoa sozinha. Sempre tem que ter alguém por perto para estar te assessorando, te ajudando. Ainda mais eu, assim, uma pessoa... que às vezes não tenho muito conhecimento de muitas coisas, né? Então eu sempre que procuro tratar de assuntos importantes relacionados ao CTG, estou sempre acompanhada de uma outra pessoa. Doutor Oscar, o senhor faz parte da chapa encabeçada pela Marília Dornelles. Eu faço parte do CTG Alexandre Pato há praticamente 50 anos. E sempre, em todas as patronagens que por ali passaram, eu lutei para que o foco da patronagem do CTG Alexandre Pato sempre fosse cultuar a tradição. O CTG Alexandre Pato foi criado, seus idealizadores fundaram para ser uma meca, para algo que conservasse as nobres tradições do Rio Grande do Sul. Então, eu estou posicionado nesse momento, junto a Marília Dornelles e esse número grande de associados que querem essa continuidade, exatamente para preservar. Porque eu tenho visto programas mirabolantes, programas que o parque vai ficar à disposição durante 24 horas para os associados. E eu pergunto, qual é a entidade em Lagoa Vermelha que fica à disposição 24 horas para os associados? Isso não existe. O que tem no parque é um controle muito rígido, controle de custos, para que o CTG não fique endividado como já ficou em outras oportunidades. Para ter uma ideia, Ademar, com todo esse controle exercido pela patronagem da Marília, hoje dá em média de R$6.000 de luz, fora água. No rodeio vai a 15 mil em média de luz e mais a água. Então, esse controle que lá existe é exatamente para ter um controle dos gastos. E mais, também existe um controle para que seja preservada, para que seja garantida a permanência dos sócios e dos filhos dos sócios lá dentro. O CTG não pode, naquele parque, ter uma porta aberta como estão programando e mostrando e tentando dizer que é a verdade. Não. É um parque grande, é um parque com mato e que deve ter um controle rígido, sim, para garantia da integridade dos associados e dos seus filhos. Alaor, passou a integrar essa chapa com que propósitos? Sim, Ademar, desde que me mudei para Lagoa, Capão Bonito, há uns 20 e tantos anos atrás, você veja como o tempo passa, já passei a frequentar o CTG há uns 15 anos, mais ou menos, sou sócio, e eu sempre acompanhei essa história que a Marília falava de perto, porque eu gosto do tradicionalismo. Laçava naquela época, hoje não laço mais, em função dos compromissos e coisa, né? Mas eu sou um tradicionalista, me considero. E no acompanhar essa história, que a Marília bem relatou aqui, houve temporais,
né? 2 vezes foi descoberto o CTG. Uma vez total, outra parte parcial. Houve rodeio com tempo feio, com prejuízo. E o CTG se botou numa situação difícil. E eu, nessa fase, no início da Marília, por exemplo, quando a Marília assumiu a primeira vez, ninguém queria. Até lá nunca tinha acontecido ter 2 chapas. Você mesmo estava explicando aqui no início. E a Marília peitou aquela situação difícil. E como ela estava dizendo, com a ajuda do Marcos e do Yuri, foram feitos cortes, como bem o Oscar falou. E nessa fase, Ademar, é importante que se diga isso. O gaúcho deve ser perseverante. E quando se corta, quando se cria uma regra, um limite, se diz um não para um gaúcho, o que não é perseverante foge. E eu, Ademar, diferente que certos, nunca saí do CTG. Sempre tive... Claro, tenho minhas safras, né, tenho meus plantios. Às vezes eu não estou na reunião. Mas eu sempre acompanhei a história. E essa história me apegou. Eu senti, no cuidado que a Marília teve com o CTG, na direção, na recuperação, no pagamento das dívidas, recuperação de crédito. Para mim, Ademar, hoje, o CTG está bem cuidado. Nesta última chapa da Marília, eu sou diretor de patrimônio. E eu sei, talvez por isso, que eu tenho um pouco mais acesso, eu sei que o CTG está pintado, a parte vernizada por fora, que foi trocada uma soleira das janelas, que estavam podres, que se trocou todas as lâmpadas do CTG por LED, para fazer a economia. E eu votei o fechamento do parque por dias da semana. Ajudei, porque foi feito em grupo, com uma certa democracia isso, né? Então, eu aprovo isso, porque foi com consciência. Você está vendo aquele recado lá, apagar a luz. Com que objetivo foi escrito aquela frase? Se você não pode pagar o total da luz, você desliga o disjuntor e gasta menos. Isso é uma coisa interessante. O gaúcho tem que ter isso, perseverança, né? Então, por eu aprovar esse ritmo, essa recuperação do CTG, como o CTG está bem cuidado, as reformas que foram feitas, os novos projetos que estão começando a aparecer, é por isso que eu me somei com a Marília, né? E vamos forcejar para manter o CTG neste rumo, que é de desenvolvimento e crescimento, de garantia do patrimônio nosso histórico, que é o nosso grande CTG Alexandre Pato. A questão que coloca a patroa Marília, e é mais no sentido do esclarecimento, não no sentido de polemizar, Marília. No programa do qual o Alessandro participou, ele se queixou de que a chapa adversária estaria disseminando que, caso ele viesse a ganhar a eleição, entregaria o parque de rodeios para o município, que o Alessandro abandonaria o CTG Alexandre Pato em função de suas narrações de rodeios, e que a sua candidatura estaria movida por interesses pessoais, no caso, gado para os rodeios. E tem outras 2 queixas, a de que a lista dos seus sócios não foi liberada e que um casal, no caso marido e mulher, teria direito a 2 votos, o que até não seria ilegal, mas salientam que seria imoral. Eu abro esse espaço assim, mais para o sentido do esclarecimento. Bom, vamos por partes. Com relação à lista dos sócios, Ademar, se eu não me engano, agosto, setembro, Alessandro esteve aqui dizendo que ia ser candidato no teu programa? Acho que sim. Não entrevistei agora, só no Lagoa Debate. Não, programa, acho que lá no rádio. Me lembro, sim. Sim. Sim, mês de agosto. Não estou lembrando. Mas eu mais ou menos tenho essa lembrança. E só agora ele se preocupou com a lista dos sócios, de maneira alguma ficou inacessível a ele, tanto que no dia de hoje tivemos a permanência no CTG durante todo o dia de 2 pessoas da chapa acompanhando. O que nós não podemos deixar é eles acessarem o computador. Ali tem informações de nível pessoal das pessoas. E você bem sabe, todo mundo sabe, que é crime você fornecer dados pessoais, endereço, telefone,
a anuidade está em dia ou não. Nós não podemos fornecer isso, eu não tenho autorização do meu associado para fazer isso. Então, eu não posso correr o risco de colocar o meu associado numa situação delicada, né? De repente, receber um telefonema, cara, eu estive lá no CTG, vi a lista lá, tu tá devendo tanto e tal. Isso não pode acontecer. Eu tenho que preservar as pessoas que estão filiadas ao CTG Alexandre Pato. Isso também é uma questão de cultura, de hombridade. Jamais eu vou fazer isso com uma pessoa, a menos que ela me diga por escrito, que me dê uma autorização, que eu posso fazer isso, né? Mas com relação aos nomes, não tem problema nenhum, isso já foi feito. Com relação aos comentários que são feitos a respeito dele, eu quero dizer que eu também estou sofrendo uma avalanche de comentários. E que eu acho que eu nem vou perder tempo aqui falando sobre isso, né, Demar? Porque nós queremos colocar aqui as nossas atividades, aquilo que nós queremos fazer. Porque isso aí, se nós vamos ficar nessa discussão de quem falou o quê, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E é preciso que as pessoas que estão assistindo a esse programa saibam o que nós queremos fazer, né? Eu acho que a comunidade como um todo já está saturada de tantos comentários, de tantas questões polêmicas a respeito do CTG. Vamos deixar que o associado vote, que o associado escolha a pessoa que ele quer estar à frente do CTG, né? E os comentários, infelizmente, faz parte do negócio, né? Nós acabamos de realizar um evento vertente da música gaúcha maravilhoso. Tivemos comentários que não foram tão bons, mas a gente tem que ouvir, faz parte da causa, que faz parte do processo. Eu, enquanto patroa, tenho que ouvir os elogios e tenho que ouvir os maus comentários e saber ludibriar isso aí, entender e ver o que realmente é bom para mim ou não, né? Isso faz parte de cada pessoa. Então, eu gostaria, se fosse possível, que a gente passasse, então, ao nosso programa de governo, né? As propostas. As propostas, porque, enfim, é para isso que a gente veio aqui, né? E cada um que aguente as consequências dos seus comentários, né? Do que as pessoas estão falando. Porque eu também estou sofrendo uma série de avalanches, né? E também não vou ficar aqui destilando isso, porque acho que não é o momento e nem a comunidade de Lagoa Vermelha merece isso. Isso. Então vamos às propostas. Não é mesmo, Marília? Doutor Oscar e o seu Alaor. Doutor Oscar, está recebendo uma ligação aqui. O homem é concorrido, né? O nosso programa apresentado, encabeçada por Marília Dornelles, nada mais é do que uma continuidade do que já está sendo feito. É um somar do que já existe. Por exemplo, nós estamos pensando, sim, no associado. Qual é a forma que nós vamos diminuir esse impacto do pagamento da luz? Já está um projeto pronto para a colocação da luz fotovoltaica. Isso aí vai diminuir em muito o custo da luz dentro do parque. Então, sim, nós teremos condições de deixar com que o associado desfrute do parque com uma intensidade maior. Nós temos condições de fazer com que aqueles que possuem casas dentro do parque possam ter os seus aparelhos elétricos lá dentro. Nós podemos instalar, sim, e está programado, uma rede de esgotos para a captação dos resíduos produzidos nos rodeios e pelas casas. Então, nós pensamos, sim, no associado e na melhoria geral, mas, para tanto, caminhando devagar e pensando, para que não amanhã ou depois o CTG Alexandre Pato esteja enterrado em dívidas. É isso. Este é o grande mérito da proposta encabeçada por Marília Dornelles. Caminhar
devagar e com planejamento para que amanhã o CTG Alexandre Pato continue forte, crescendo e não com dívidas como já aconteceram em outras oportunidades e outras épocas. Alaor. Sim, Ademar, eu sou vice da Marília, fiquei com a parte administrativa. E justamente nessa área do Oscar falava. Agora o Lucas ficou com a artística e o Fábio com a campeira. Minha ocupação será esta, de, como eu falava da história, ajudar a Marília a cuidar, né, para que o CTG tenha superávit. Nós administre bem as contas, para que aí, Ademar, é que nascem os projetos. Você me pede projetos, eu tenho uma folha cheia aqui na frente, mas eu prefiro, Ademar, em evidenciar. Por exemplo, nós não tínhamos um festival da canção. Hoje nós temos um festival, vertente da canção, que foi um sucesso. Nós não tínhamos reforma no CTG. Hoje nós temos o CTG reformado, temos reformas da Campeiras. O rodeio passado, mais da metade do lucro se investiu em reforma na Campeira e nas instalações do CTG. Nós temos o projeto de energia fotovoltaica, nós temos cancha de bocha, temos sonhando com um campo de futebol. Isso são sinais. Parque para as crianças. Parque para as crianças. São sinais que começaram a aparecer tem a segunda cancha, que depois o Fábio vai falar, né, a duplicação da cancha. Depois eu vou deixar para a Campeira falar. São sinais, Ademar, de que o CTG está bem de caixa, está sendo bem administrado. Começou a sobrar algum... Porque o CTG não é como uma prefeitura, que tem orçamento próprio. Nós precisamos angariar o dinheirinho para pagar os projetos. Trabalhando, fazendo projeto, né, doando o trabalho, né, fazendo promoções, como o Lucas publicou no jornal uma página inteira de promoções feitas no ano do CTG. Todas essas promoções você doou trabalho, porque para fazer uma promoção você precisa vender bebida na copa, precisa cozinhar a refeição, precisa se receber o pessoal. Envolve um baita trabalho, e é assim que se ganha dinheiro para fazer os nossos projetos. E agora, Ademar, o CTG está no rumo de novos projetos, porque está organizado, a situação financeira está organizada. Agora nós podemos começar a sonhar. Não adianta prometer que 40 coisas, 50 coisas. Nós vamos ter que ganhar o dinheiro e as melhores virão, porque o CTG está neste rumo. A história dos cortes passaram, né, na primeira dimensão da Marília, na segunda se colocou em dia e se começou novos projetos já. A melhora, a transformação do CTG, a mudança já aconteceu. Para quem está dentro, está acompanhando, se observa melhoras e mudanças. Então, o que vem agora, tudo de bom vai vir. Agora é que os novos projetos vão começar a acontecer. Se pensar no associado, principalmente aquele associado que não é o da campeira, né? Porque o associado da campeira, por si só, ele já tem a cancha, o laço, enfim, as casinhas do parque ali que são da campeira, que ele tem uma forma de lazer diferenciada. Mas nós temos muitos associados, que são os associados que a gente chama da parte social, né, das casinhas, que também foi num momento de necessidade do CTG que foi criada esse grupo de associados diferenciados, que muitas vezes colocam que vão lá e não tem o que fazer durante o dia, porque não laçam, mas gostam de estar lá nas suas casas, embaixo das árvores, fazendo churrasco, mas em função terminam indo embora mais cedo, enfim, porque não tem o que fazer. Então, primeiro momento, já iniciamos a construção, concluímos, na verdade, falta detalhes agora que vamos retomar a questão da cancha de bocha, o parque das crianças e o campo de futebol para esse associado que não é laçador. E Marília, se me permite, algo que
estamos esquecendo, Festa Nacional do Churrasco e da Comida Campeira. Hoje, Lagoa Vermelha é a capital nacional do churrasco. Quem foi o mentor disso aí? CTG, Alexandre Pato, algumas patronagens que antecederam a Marília, mas esta patronagem atual que deu uma força toda especial. E pretendemos mais. Estamos pensando em ter lá no parque um restaurante com câmara frigorífica, tendo os cortes de Lagoa Vermelha embalados a vácuo. Então nós vamos usar, sim, porque este tema, que é do CTG Alexandre Pato, infelizmente está sendo usado para fins políticos que nada tem a ver com a tradição. Então nós queremos deixar bem claro que não é somente a parte social, a campeira artística, obras em andamento e infraestrutura, que faz parte desse projeto. Mas nós vamos intensificar, sim, esta cultura que Lagoa Vermelha soube conservar, a herança dos nossos antepassados. Como era feito o churrasco tradicional. E queiramos ou não, Lagoa Vermelha é realmente hoje a capital gaúcha e a capital nacional do churrasco. E quem é o responsável? CTG Alexandre Pato. E grande mérito cabe à atual patronagem. Cabe ressaltar aqui também, né, doutor Oscar, o livro, né, do churrasco, que foi escrito pelo senhor e pelo Ilvandro, que também faz parte da nossa patronagem passada, né? Nós vamos a um breve bloco de apoio e depois voltaremos com o programa Lagoa Debate. Nós nascemos da necessidade de estarmos unidos em cooperação para vencer as dificuldades dos agricultores e nos tornarmos uma cooperativa referência em defesa de uma agricultura de vanguarda. Aqui, consolidamos os alicerces e expandimos para toda a região. Conquistamos a adesão de homens e mulheres de iguais propósitos, uma agricultura forte e representativa. No passado, eram 135. Hoje, são mais de 14 mil associados, que continuam construindo nossa cooperativa. Hoje, são mais de 500 colaboradores diretos e 90 mil pessoas vinculadas, que se somam ao capital humano da Coagrisol. A cada ano, batemos o recorde de recebimento de grãos e de armazenamento. Em 2016, foram 7 milhões de sacas. Negociamos mais de 110 milhões de reais em insumos no ano. Nosso faturamento bruto em 2016 superou a marca de 686 milhões de reais. Contamos com um quadro de técnicos e agrônomos que oferecem o melhor da assistência ao associado e ampliamos as nossas parcerias tanto na lavoura quanto na produção de leite com a CCGL. Na diversificação de atividades, expandimos nossos negócios com supermercados, lojas de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos e agropecuárias. Nosso faturamento nesses setores segue em crescimento. Geramos mais de 18 milhões de reais em impostos no ano. Por tudo isso, acumulamos prêmios de reconhecimento e retribuímos na ajuda às nossas comunidades e associados. Ao chegar aos 48 anos, nós da Coagrisol sabemos que temos mais conquistas pela frente, com a certeza de poder contar com a força da nossa gente. Obrigado por fazer parte desta construção.
Estamos de volta com o programa Lagoa Debate. Hoje, com destaque para a eleição do CTG Alexandre Pato, marcado para o dia 15 de janeiro. Duas chapas concorrendo, uma encabeçada pela Marília Dornelles e a outra pelo Alessandro Capri Moliterno. Agora passamos a contar também com a participação do Fábio Ferreira. Temos a presença aqui do Lucas Machado, já fizemos referência na abertura do nosso programa. Marília vai destacar ainda algumas da sua proposta, das ideias que pretende colocar em prática, além daquilo que já foi dito no bloco anterior, no segmento anterior. Com certeza. Voltando a falar da vertente, né, a gente fez esse evento, essa atividade dentro do CTG, e eu acredito que pelo respaldo que a gente teve, pela aceitação da comunidade, foi um evento com absoluto sucesso. Temos ideia, sim, de fazer algumas adaptações, como a fase regional, talvez uma fase com as crianças, que a gente já tinha pensado em fazer nessa primeira etapa, mas que não foi possível. Estivemos procurando a Secretaria de Educação na época, não foi possível, mas acredito que agora, com mais tempo, e até entendo a secretária Aline, né, porque também ela não tinha muito conhecimento, e por mais que às vezes a gente queira explicar, fica difícil até a pessoa ver e conhecer e saber realmente como funciona. Também vamos fazer a Travessia da Poesia Gaúcha, o Festival de Poesias Inéditas, e com certeza muitas melhorias dentro do nosso rodeio na parte artística. Tem algumas coisas que não cabem mais, né, dentro do nosso rodeio, que já estão, já se exauriram. E vamos pensar... Por exemplo, Marília? Exemplo assim, a invernada em 2 dias. São questões administrativas que você tem que ir melhorando, né? Até a questão de dificuldade financeira dos grupos de viajarem, enfim. Mas o CTG Alexandre Pato, ele sempre funcionou mais ou menos assim. Num ano você preparava o rodeio e no outro ano você... pagava as contas do rodeio, né? E a gente tem trabalhado da seguinte forma: num ano a gente faz no rodeio e no outro ano a gente faz as outras atividades, porque o nosso CTG não pode parar. Nós temos que pensar no associado como um todo, aquele associado que gosta da vertente, aquele associado que gosta da poesia, aquele associado que gosta do rodeio, o associado que gosta do baile, o associado que gosta do seminário. Temos prendas e peões na entidade, temos a nossa invernada, que mantém as nossas características culturais. Temos muito a aprender com o rodeio de vacaria, é um rodeio grande que nos ensina muita coisa, mas nós temos as nossas próprias características. E tem muitas pessoas que gostam de vir no rodeio de Lagoa Vermelha exatamente por causa dessas características diferenciadas que nós temos. Então, nós temos que trabalhar estas características e não tentar copiar de lá de vacaria o que tem de melhor ou ser que nem ele. Nós temos que ter a nossa própria identidade, como disse o Dr. Oscar. E isso é importante manter. A identidade do CTG Alexandre Pato tem uma história e tem uma identidade. E é isso que nós temos que focar, né? Eu não vou me falar mais aqui, porque eu vou passar para o Fábio, porque depois eu gostaria de voltar no final. Faz o complemento daí. O Fábio vai falar sobre a parte campeira, é isso, Fábio? Boa noite. Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os ouvintes do Lagoa Debate. Isso aí, vamos voltar um pouquinho mais para a campeira, né? Isso. O que se pode falar com relação à campeira? O que se pretende implementar, inovar? Olha, Ademar, a gente vê o rodeio da Lagoa, depois que teve ali, como a Marília, a patronagem já falou, o Yuri e o Marcos, eles conseguiram fazer um rodeio enxuto na parte de programação do rodeio. Eu acredito que sim, talvez mudar mínimas coisas daquela programação dos 2 rodeios que eles fizeram, alguma coisinha assim. Também pequenos ajustes. Pequenos ajustes, isso com certeza. Melhorar sim a parte física da cancha, está precisando um pouquinho. Melhorar a parte
brete, a parte física total da cancha, isso com certeza, para o rodeio ela exige isso, né? E também nós temos vários projetos aqui que eu destacaria 2, para um desafogo da campeira, a construção da cancha 2, uma cancha para a gineteada, e também além... Teria espaço, Fábio? Tem sim, a gente já está vendo um lugar apropriado ali, vendo com o nosso vice Olaor, vendo com o pessoal ali para a gente fazer esse desafogo. É claro que às vezes muitos me pediram, mas vai tirar o brilho do rodeio internacional gineteada. Mas assim, talvez uma classificatória, a final a gente faz na cancha, então tipo não vai ter aquele desafogo para que não tenha um rodeio cruzando madrugada. Isso o pessoal de laço não gosta e fica ruim para todo mundo. Tem pessoas, o rodeio internacional de Lagoa recebe laçadores de 3 a 80 anos, enfim. Então é um rodeio que imagina um piazinho, um senhor de mais idade aí passar a noite inteira às vezes acordado esperando uma laçada. Então a gente fazendo um rodeio, uma programação enxuta e um rodeio com tudo certinho, não vai ter esse problema de horários, nada mais. Com relação à campeira, basicamente, o principal seria isso, Fábio. A melhoria, tipo, Ademar, da parte física da cancha. A estrutura. A estrutura. Uma outra coisa também que a gente está vendo, e isso todos nós da patronagem, essa nova agora, vendo também, a possibilidade da construção de banheiros. Nas casas da campeira e nas casas da parte social também, que também traria aquele fluxo de pessoas no nosso rodeio, diminuiria, pois as casinhas ali têm bastante associados. Eu diria que toda casinha, vou ver pela campeira, mais de 10 sócios, ou 10, enfim, com família e todos os associados, diminuiria aquele fluxo de pessoas no banheiro público e traria para a própria casinha, claro, isso estudado, e a gente já está vendo essa possibilidade, então diminuiria bastante e o pessoal usaria com os banheiros públicos, daí o pessoal de fora. Marília, o que dá para destacar ainda? Não, eu gostaria aqui de colocar, né, que a gente trabalhou durante todo esse ano de 2018 e 2019, né, para o sucesso da nossa entidade. Como eu falei, é uma entidade que tem uma história que deve ser preservada. A gente procurou fazer eventos que sempre fossem com sucesso para o sócio, né, diferenciando, né, e procurando atender da melhor forma possível. E gostaria de colocar aqui que nós assistimos também a colocação do deputado Ronaldo Santini, né, a respeito da cancha coberta, e nós estamos executando lá no CTG um projeto de uma verba de 2015, que foi dada ao CTG Alexandre Pato no ano de 2015, que está sendo concluída. Agora estamos em 2020 e ela ainda não está pronta, né? Então a gente recebeu assim muitos comentários em função disso, né? E assim colocar para o nosso associado que isso não é assim muito fácil de acontecer. Ainda mais o ano que vem, que vai ser um ano político, né? Esse ano. Esse ano, isso. Vai ser um ano político, então até o mês de julho julho você pode fazer alguma coisa, depois você não pode fazer mais. Então, você veja, 2015 nós estamos lidando com uma obra lá que ainda não foi feita. E eu acredito que o deputado também fez essa doação para o CTG, vai conseguir essa doação para o CTG Alexandre Pato, né? Porque as doações devem ser feitas para as entidades, né? E aproveito também para dizer à nossa comunidade lagoense que muito nos honra essa possibilidade de doação, mas que nós sobrevivemos dos nossos eventos e das nossas mensalidades e do trabalho voluntário de todos nós. Eu acredito que seria muito mais rendável para a comunidade se o deputado conseguisse resolver o problema da BR-470 e do hospital e de outros problemas de segurança que a nossa cidade tem, né? E eu, da minha forma, libero completamente
essa questão, né? Porque no momento, assim, eu acredito que não seja viável, assim, num futuro tão rápido. E nós temos coisas mais necessárias à nossa comunidade. Eu acho que a comunidade de Lagoa Vermelha merece. Soaria como um balão de ensaio. Doutor Oscar, estamos nos encaminhando para o final do programa. E rapidamente nós queremos dizer que o CTG Alexandre Pato patrocinou a grande parte da edição do Churrasco da Lagoa Vermelha, que juntamente com Evandro Barreto nos dedicamos à pesquisa e colocamos no papel esta tradição de Lagoa Vermelha. E já estamos programando, com a patronagem de Marília Dornelles, para o próximo rodeio de Lagoa Vermelha, o lançamento da história da comida campeira do Rio Grande do Sul. Porque existe uma grande diferença daquela comida que o tropeiro fazia na estrada e a comida que era feita nas propriedades rurais, nas cozinhas das casas. E também nós temos a influência de alemães, italianos, enfim, uma gama de etnias que fazem parte da história do alimento processado no Rio Grande do Sul até os dias atuais. Então, esta é uma programação a mais de Lagoa Vermelha e desta patronagem, que com todo esmero nos deu apoio e surgiu o livro Churrasco de Lagoa Vermelha e Festa Nacional do Churrasco e da Comida Campeira, que hoje trouxe para a Lagoa vários títulos, como capital estadual do churrasco e capital nacional do churrasco. Então, é mais um desafio que nós deixamos para essa excelente patroa para lançarmos no próximo rodeio história da comida campeira da nossa região e do Rio Grande do Sul. Marília, para concluir, o Fábio tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu quero agradecer a todos aí, o pessoal associado ao CTG Alexandre Pato, e aproveitar também para pedir o apoio deles aí para o dia 15, para a nossa chapa, e que a gente vai tentar contribuir e continuar esse belo trabalho da patronagem da Marília. Marília. Agradecer somente, né, todas as pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo e que acreditam no meu trabalho e as pessoas que se somam para que a gente possa continuar realizando esse trabalho. Dizer que a nossa entidade é uma entidade transparente, nós temos todas as atividades do CTG feitas com contrato, nenhum documento sai do CTG, nenhum pagamento se não tiver uma nota fiscal ou um contrato. Todas as pessoas que por lá passaram e que trabalharam e que foram pagas, inclusive tenho aqui a documentação, foram pagas e assinaram os seus contratos de trabalho e receberam, né? Então fica aqui essa transparência, né, Ademar Fagundes, porque é isso que a gente preza também. Não adianta só a gente dizer que faz, e nós também temos aqui para mostrar. Quem quiser ver, não tem problema nenhum, as contas estão lá, os contratos estão lá, os recibos de pagamento de quem recebeu também está lá, está tudo lá. Temos um trabalho já de muitos anos com a parceria Contabilidade, né, que é um escritório forte aqui da nossa cidade, e a gente acredito que se nós não fôssemos bons clientes, eles não nos quereriam. Né? Enfim, então é isso que a gente gostaria de dizer, é essa imagem de transparência, de trabalho bem feito, da consciência tranquila. Pode ter certeza, Ademar, que independente do resultado, a gente sai assim tranquilo e vai dormir todas as noites com a consciência muito tranquila daquilo que foi feito. Essa disputa não cria uma cisão na entidade? O senhor ouviu a pergunta?
Se vai prejudicar? Não, digo, essa disputa não poderá provocar uma cisão? Não, já entidade? provocou. Já provocou. Isso aí é tranquilo. Nós, inclusive, teria sido muito fácil sem bateria? que a oposição, o candidato da oposição, que já fazia parte desta patronagem, tivesse chegado lá e dito: olha, o meu nome está à disposição para concorrer. Não, simplesmente criou a cisão e obrigou que nós fizéssemos uma força para que Marília voltasse a concorrer. Esta cisão já aconteceu. Foi exatamente o que conseguiram. Mas nós Somos do bem. Vamos fazer força para remendar e para fazer com que o CTG Alexandre Pato continue a ser um só. E nós pedimos assim, com muita tranquilidade, façam um levantamento da história de Marília Dornelles no mundo tradicionalista, a sua obra, a sua dedicação, e façam um levantamento da história deste candidato que se mostra na oposição. Façam um levantamento, procurem as cidades aonde esse moço passou e vejam seu trabalho como tradicionalista. É muito fácil de resolver, é fácil de votar. É simplesmente fazer um levantamento da vida pregressa no tradicionalismo. Marília Dornelles deu o seu tempo, deu a sua vontade gratuitamente pelo CTG Alexandre Pato e especialmente pelas tradições sagradas do nosso Rio Grande do Sul. É uma pergunta fácil de ser resolvida. Simplesmente peço que os nossos associados pesquisem, votem e tenham a certeza num futuro promissor para o nosso CTG Alexandre Pato. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje enfocando a eleição da nova patronagem do CTG Alexandre Pato. As participações de Marília Dornelles, que concorre a patroa do CTG Alexandre Pato, buscando aí um terceiro mandato. Fábio Ferreira, Lucas Machado presente, ficou ali na condição de assistente, Alaor Iscariote e Oscar Mena Barreto Grau. O nosso programa vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.